Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo beleza? Olha só, hoje uma aula super importante, super especial, um conteúdo que eu gosto muito de ensinar e que eu acho, na verdade, eu tenho certeza que todo mundo deve saber esse conteúdo, tem que aprender esse conteúdo, seja da escola, seja de fora. Então, eu peço para vocês, meus queridos alunos, que depois que acabar essa aula, depois que você assistir, passa esse link aí para todo mundo. Todo mundo deve aprender esse conteúdo, todo mundo deve saber esse conteúdo, porque sabendo esse conteúdo nós vamos minimizar muitos erros na nossa sociedade. E saber esse conteúdo vai fazer de nós cada vez mais cidadãos. De que nós vamos falar hoje? Vamos falar do sistema político brasileiro. Você vai entender como funciona o sistema político, a função de cada cargo dentro da política brasileira. Vamos aprender como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Vamos aprender muita coisa importante. Ah, a aula está grande. Não importa. O que importa é que você tem que aprender esse conteúdo e levar ele para a sua vida inteira, porque a nossa vida inteira é lidando com o nosso sistema político. Ninguém vive sem a política. Todo mundo vê com aquela historinha, ah, mas eu não gosto de política. Não importa se você gosta ou não gosta. Nós vivemos em um ambiente que nós vivemos em torno de uma política. A política afeta a sua vida em todas as suas formas. Em todas as formas, nós estamos vivendo sob leis. Estamos vivendo aí sobre a intervenção de políticos do Estado. Então, você tem que saber, porque é aprendendo como funciona que a gente vai aprender a se comportar, que a gente vai aprender a atuar melhor na nossa sociedade. Beleza, galera? Então vamos para uma aula agora super importante. Preparei essa aula com o maior carinho, com maior intensidade e eu acredito que você vai gostar bastante desse conteúdo. Beleza? Vamos aprender passo a passo de como funciona a nossa política brasileira. Antes da gente entrar no sistema político brasileiro, vamos entender algumas questões importantes aqui, tá? Primeiro, o nome do Brasil: República Federativa do Brasil. Por que o Brasil tem esse nome? O que significa esse nome? Primeiro, entender que sendo o Brasil uma república, e nós já estudamos isso em outras aulas, entender que o Brasil sendo uma república quer dizer que nós temos uma forma de governo onde o chefe de Estado ele é escolhido pelo povo. Ou seja, o nosso presidente ele é escolhido por nós. Sendo que nós já estudamos em outras aulas que o Brasil já teve outras formas de governo, outras formas de Estado, né? Estudamos que o Brasil já passou aí por monarquia, já estudamos que o Brasil passou aí por períodos de ditadura, que o Brasil já foi império, e que essa questão da república é recente para a gente, né? Embora a nossa república ela tenha sido declarada em 1889, mas a nossa república viveu alguns períodos problemáticos, alguns períodos ditatoriais, né? Vivemos aí, principalmente lá com a questão da intervenção militar em 1964. Então, naquela época, os representantes não eram escolhidos pelo povo. O atual momento que nós vivemos, de escolher os nossos governantes, de escolher o presidente da República, isso é fruto aí pós aí a Constituição de 1988. Então é uma coisa recente, né? Então a gente já estudou a nossa República, passou por diversos momentos, República Velha. Então esse momento que nós vivemos agora é um momento recente e que nós temos que aproveitar e viver disso e defender isso. Beleza? Defender isso com sangue nos olhos mesmo, porque vivemos uma democracia, vivemos em um momento que a gente pode escolher os nossos governantes. O chefe de Estado no nosso país é escolhido pelo povo. Depois, somos uma república federativa. O que isso quer dizer? O fato de o Brasil ser uma república federativa quer dizer que nós somos formados por uma união indissolúvel de vários estados e municípios. Ou seja, que dentro do território nacional,
dentro do território brasileiro, nós temos várias outras subdivisões e que essas subdivisões elas vão ter, até certo ponto, uma autonomia de governo. Beleza? Então, o Brasil é dividido em estados, municípios e o Distrito Federal, que juntos vão formar aí o Estado Democrático de Direito. Então, nós temos aí 3 esferas de governo, 3 esferas administrativas que nós temos que saber. A esfera federal, que no caso vale para o Brasil todo, né? Então, um deputado federal, por exemplo, ele vai votar, ele vai legislar coisas que vão valer para todo o território nacional, seja do cara que mora no Amapá, seja do cara que mora no Rio Grande do Sul, estão sob as mesmas leis, as mesmas regras, beleza? No âmbito federal. Temos a questão estadual, que o Brasil é dividido em estados, porque nós somos uma república federativa, beleza? Um exemplo, nós temos países que são, né, que são estados unitários, por exemplo, que não tem essas divisões aqui do lado, que é uma coisa só. No caso do Brasil, não. Somos uma federação. E esses estados, eles têm certa autonomia. Então, ou seja, tem seu governo próprio, e aí tem certa autonomia. E dentro dos estados, nós vamos ter também os municípios, divisão de municípios. No Brasil, nós temos mais de 5.000 municípios que têm governo próprio, que têm a sua própria administração. Embora não seja, vamos dizer assim, independente, porque tanto o município, quanto o estado, quanto o federal estão sob as mesmas leis que estão lá na Constituição Federal. Nenhuma lei do município pode ferir uma lei do estado e nenhuma lei do estado pode ferir uma lei federal. Isso tem uma hierarquia. Então, se existe uma lei federal, ou seja, salário mínimo, por exemplo, que é de âmbito federal, quem vota o salário mínimo é aqui, ó. Então, se os deputados, o presidente são de âmbito federal, eles denominam lá, estipulam o salário mínimo, não pode um governo do município pagar menos. Ele estaria sendo errado, né? Ou o estado, né, o governo do estado pagar menos. Ah, pode pagar mais? Salário mínimo é mínimo, não é máximo, né? Não pode ser menos. Daí para mais, não tem limite. Mas o que eu quero dizer então, uma lei que é federal, ela vai ter que ser seguida, né, pelo estado, pelo município, e todas elas têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Nenhuma lei do município pode ferir a Constituição Federal, beleza? A nossa Constituição. Isso quer dizer, então, que o Brasil ele tem 3 esferas e isso vai fazer uma importância daqui a pouco, quando a gente for ver a questão aí dos poderes, beleza? Outra questão muito importante, antes da gente entender o sistema político brasileiro, é entender que nós somos um país que nós vivemos em uma democracia. E o que significa dizer que somos um país democrático, que nós vivemos em uma democracia? Quer dizer que você tem direito ao voto, quer dizer que você tem liberdade de expressão, quer dizer que você pode se manifestar na rua, quer dizer que você pode escolher sua própria profissão. Em países que não são democráticos, muitos desses direitos são suprimidos. O governo ele não libera, né, a internet para as pessoas, a liberdade de expressão, não libera manifestação nas ruas. Nós vivemos um período que não tínhamos democracia no Brasil e que muitas coisas disso não eram permitidas. Inclusive, muitas músicas elas eram censuradas nas rádios e tal. Então, somos um país democrático e isso é muito importante, devemos defender essa democracia. Existem 2 tipos de democracia que eu quero chamar a atenção aqui para vocês e vocês têm que entender, né? Que a democracia é aquele sistema que se caracteriza pela maioria, ou seja, pela vontade da maioria, pela maioria do povo. E quem perdeu deve respeitar, porque nós vivemos uma democracia. A gente vive num atual momento muito conturbado dentro do Brasil, onde a vontade da maioria muitas vezes não é respeitada. Então, se você votou em um candidato que eu não votei e o seu candidato ganhou, muitas vezes o cara ele entra numa revolta, ele entra numa crítica, que não deveria ser assim, né? A gente rema para o mesmo objetivo, deveríamos
remar todo mundo para o objetivo comum, mas respeitando a vontade da maioria. Nessa questão de respeitar a vontade da maioria, existem dois tipos de democracia, né? Então, existe a democracia direta, que pode ser vista como um sistema onde os cidadãos vão se reunir, vão discutir, vão votar diretamente as questões de seu interesse. Um exemplo de democracia direta seria a nossa sala de aula, né? Então, imagina que a gente está estudando aí, né? Se a gente estivesse na escola, e chegando agora próximo do final do ano, imagina que, né, a galera do terceiro ano vai querer fazer uma viagem. Vamos viajar, vamos comemorar a nossa formatura, terceiro ano. E aí a gente entra numa discussão para saber para onde vai ser a viagem. Então, três alunos, eu quero ir para Porto Seguro. Outros alunos falam, não, eu prefiro ir lá para Natal, Rio Grande do Norte. Outra gente fala, não, vamos aqui perto mesmo, no sul do estado, vamos para Paraty. E a gente se reúne e decide entre a gente para onde que vamos no final do ano. Isso é uma democracia direta, ou seja, os próprios membros se reúnem e decidem o melhor. Então, assim, numa questão de país, é muito difícil, né? Muita gente, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Imagina reunir 200 milhões de habitantes para decidir alguma coisa. Então, isso era muito comum lá na antiga Grécia, em locais pequenos, em alguns lugares, né? Então, em assembleias de sindicato, em reunião de condomínio. E geralmente funciona essas questões de democracia direta, né? As pessoas se reúnem e decidem ali pela maioria o que vai ser feito. Mas em questão de país, de municípios, de estados, nós fazemos um outro tipo de democracia. Nós fazemos a democracia indireta, onde a população ela vai votar e escolher um representante político de acordo com seus interesses. Então, essa pessoa ela vai representar a população lá na Assembleia, lá na Câmara de Vereadores, lá na Prefeitura. Então, ela é um representante. Aqui que eu quero chegar num ponto muito importante da nossa aula, que você tem que entender que aquele político ele foi eleito para representar o povo. Ele não é um ídolo, ele não é um astro do rock and roll, ele não é um camarada que tem que ser venerado, ele tem que ser um cara ou uma mulher, logicamente, ou uma pessoa que tem que ser cobrado. Ele é o seu representante. Ele não é um líder que surgiu do nada. Ele não é um deus, ele não é uma pessoa sobrenatural. Esse político que está ocupando um cargo público que poderia ser ocupado por qualquer pessoa, ele foi eleito pela maioria da população para te representar, para representar o povo e atender aos interesses do povo. Beleza? Isso é muito importante você entender isso aqui, porque nós vemos no Brasil um culto aos políticos, um culto, uma veneração aos políticos, como se eles fossem deuses. E aí a gente começa a entrar num problema muito forte, que a gente vai remeter lá na primeira aula que eu dei de poder, que é aquele poder carismático. O camarada, muitas vezes, ele vai chegar ao poder porque ele é um camarada legal com todo mundo, ele passa na rua, ele cumprimenta todo mundo, é um camarada amigão, um camarada muito legal, e ele muitas vezes vai conquistar a população com seu carisma e vai ganhar as eleições e vai ocupar o cargo público. Só que a gente não deve votar num candidato por ele ser legal. A gente tem que votar no candidato pela sua competência e pela sua índole, logicamente, né? Por ser uma pessoa correta, uma pessoa que te represente nesse cargo no qual você está votando. E esse camarada, essa pessoa que ganhou essa sua confiança para ocupar esse cargo, ele deve, vamos dizer assim, responsabilidade com aquela população e deve sim manter a população informada sobre o que ele está fazendo. É um cargo público, não é um cargo que é particular, algo que não deve. Então, é direito seu saber o que ele está fazendo, é um direito seu cobrá-lo o que ele está fazendo, com o que ele está gastando, com o que ele está fazendo. Ele é um representante, beleza? Inclusive,
qualquer um pode, né? Depois eu vou dizer as regras, lógico, se candidatar para ocupar esse cargo. Ele não é restrito a um certo grupo de pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado para não tratar políticos como ídolos. Só porque ele é carismático, o cara é meu amigo, que ele não deve cumprir com suas obrigações. Ele é um representante. E um dos problemas desse poder carismático que eu citei para vocês lá, né, do Max Weber, lá na primeira aula, é que muitas vezes esse político carismático, esse líder carismático, por ter tanta carisma com a população, tanta popularidade, o cara é tão querido pela população que muitas vezes ele pode fazer coisas erradas e que a população vai meio que não ligar muito, meio que vai, vamos dizer assim, passar pano, porque o cara é legal, o cara é meu amigo, o cara tá fazendo várias paradas que não deveria, mas o cara é meu amigo. Então, muito cuidado. Beleza, galera? Devemos olhar para políticos, para esses, né, essas pessoas que se candidatam, e nós estamos vivendo num período eleitoral, então muito cuidado, né, muita atenção nesse momento, para entender que essas pessoas que estão se candidatando a cargos públicos, elas estão lá para serem representantes. Quando você atribui um voto a essa pessoa, você está atribuindo uma parcela sua, né, de atuação, você está terceirizando a sua atuação para aquela pessoa. Então é ela que vai ouvir a população. Então por isso que é muito importante você votar num candidato que pense, né, ou que tenha uma ideologia, que tenha pensamentos parecidos com os seus, logicamente, porque ele é o seu representante. Então, se você tem uma forma de pensar Estado, uma forma de pensar economia, uma forma de pensar em várias situações, tem que votar num candidato, né, numa pessoa que pense próximo a você, porque ele vai te representar. Beleza, galera? Então, só, né, uma coisa muito importante, logo no início da aula, entendendo a democracia, essa nossa democracia indireta, quando uma pessoa é escolhida para representar a maioria lá em algum cargo de poder. Beleza? Vamos falar agora como que funciona o sistema político brasileiro e com certeza você já ouviu falar que o Brasil tem uma divisão em três poderes. Quais são os três poderes? Poder executivo, legislativo e judiciário. Com certeza você já ouviu falar disso. Mas vamos entender nessa aula qual que são os seus objetivos, qual a sua importância e, né, como que funciona aí cada poder desse. Essa divisão de poder, né, que foi classicamente adotada no Brasil, foi criada por Montesquieu, que é uma teoria proposta, né, por esse pensador iluminista em sua obra Espírito das Leis, em que ele descreve e cria fundamentos sobre como seria uma organização política liberal. Qual que é a ideia, né, dessa divisão de poderes? A premissa é que esse modelo, né, é que não sejam criados governos absolutistas, ou seja, com características de ditatoriais. Cada um dos três poderes tem sua autonomia para exercer o seu papel e a liberdade para fiscalizar os outros poderes. Isso quer dizer que quando você elege uma pessoa para um poder, no caso executivo ou legislativo, que são os dois poderes, no caso eletivos no Brasil, eles não têm poder absoluto. Os dois estão aí sendo fiscalizados ou estão aí, vamos dizer, sujeitos à interferência, à liberação de algum outro poder. Nessa, né, na nossa atual Constituição Federal, essa divisão é a cláusula pétrea. O que quer dizer? Não podem ser mudadas, não podem ser retiradas, não podem ser alteradas, não pode liberar, não pode elaborar aí uma PEC, né, que é uma emenda à Constituição. Vou explicar melhor o que é uma PEC mais para frente. Então, ela esse nosso jeito de governar, né, nossa divisão dos três poderes não pode ser alterada por nenhum governo que entre lá, né? Uma cláusula pétrea quer dizer que ela não pode ser alterada. Essa nossa divisão entre os poderes parte do pressuposto que o poder freia o poder. Então,
quer dizer que o executivo ele não tem poder absoluto, nem o legislativo e nem o judiciário. Isso é muito importante para equilibrar os poderes, porque senão a gente poderia viver aí um período, né, meio que de ditadura, onde uma pessoa tivesse um poder absoluto de fazer qualquer coisa. Beleza? Lembrando que lá no período do Império, lá na época de Dom Pedro, nós tínhamos o quarto poder, que era o poder moderador, onde o poder moderador podia interferir diretamente nos outros poderes. Por mais que a gente diga que esses poderes eles se equilibram, esses três poderes eles têm certa autonomia, beleza? Isso é muito importante para você entender que também o executivo ele não pode interferir diretamente no judiciário e nem o judiciário pode interferir diretamente no executivo, beleza? Então tem seus limites, mas ao mesmo tempo também não é um poder absoluto. Muitas vezes o executivo só vai fazer alguma coisa dependendo da liberação ou não do legislativo. Nós vamos aprender isso ao longo dessa aula, beleza? Isso é muito importante, porque muitas vezes você vota num candidato e ele na propaganda eleitoral, né, nesse momento que nós estamos vivendo agora, ele faz diversos promessas, faz diversas questões, muitas vezes no sentido mais eleitoreiro, de convencer a pessoa para votar nele. Né? Então ele promete muita coisa, muitas vezes que nem é a sua atribuição. E aí que é importante você entender isso. Né? Muitas vezes um presidente, um prefeito, um vereador, ele promete alguma coisa que não depende dele. Então, assim, se a gente entender isso, vai ficar mais fácil da gente cobrar, mais fácil da gente conversar, mais fácil da gente entender como que isso funciona. Beleza? Vamos ver aí as atribuições de cada esfera de poder. Vamos começar falando do poder executivo. Vamos começar falando do poder executivo. O poder executivo é o responsável por administrar o país e realizar as políticas públicas, que sejam de interesse da população, e ele que aplicam as leis. Quem é o poder executivo? O poder executivo ele está presente naquelas três esferas que nós estudamos lá no início da aula, aquelas três esferas administrativas. Então, o poder executivo pode ser federal, estadual e municipal. Quando a gente fala do poder executivo federal, nós estamos falando do presidente. Quando nós falamos do poder executivo estadual, nós estamos falando do governador. E no poder executivo municipal, nós estamos falando do prefeito. Então, é ele que é o responsável por administrar. Nesse caso, o país, se for na esfera municipal, lógico que é responsável por administrar o município ou o estado. Ele que realiza políticas públicas, é o prefeito, é o governador que aplicam as leis. Beleza? Só que ele não trabalha sozinho. O poder executivo não é apenas o presidente, não é apenas o governador e não é apenas o prefeito. Nós elegemos, vamos lá e votamos no presidente, nós votamos no governador, votamos no prefeito. Só que o chefe do executivo, ele tem autonomia suficiente para nomear os ministros ou secretários para auxiliar o seu governo. A partir daí, não somos nós que votamos. Isso é uma escolha do presidente. Só que nós já escolhemos o presidente, passamos para ele a nossa confiança, ou o prefeito ou o governador, e a partir daí ele tem autonomia para escolher os seus ajudantes, vamos dizer assim. Na esfera federal, o presidente ele escolhe os ministros, que fazem parte aí do Poder Executivo. Para que serve o ministro? O presidente ele não conhece todas as áreas, não tem como, tá? Por mais que seja um camarada muito inteligente, ele não sabe tudo de educação, não sabe tudo de saúde, não sabe tudo de economia. Então, o que ele faz? Ele nomeia ministros para te ajudar. E os ministros são divididos por áreas, beleza? Então, daí o ministro da Educação, que tem que ser uma pessoa muito conhecida, né, do assunto de educação, ministro da Saúde, ministro da Economia, e daí os ministros, no Poder Federal, ele vai escolher os seus ajudantes, que são os secretários. Aí são os ministros que vão escolher os secretários. Aí, muitas vezes, é uma parte mais técnica, né? Um ministro da Economia vai escolher secretários que fazem parte aí do campo econômico, da esfera econômica, para ajudá-lo. Somos nós que escolhemos os ministros?
Não. Somos nós que escolhemos os secretários? Não. Nós escolhemos aí o presidente é que vai escolher depois. Beleza? E aí, o que que acontece no Brasil? Qual que é o perigo disso? É que muitas vezes esses cargos, eles podem ser negociados. O que acontece no Brasil, o que aconteceu por muito tempo, né, que muitos cargos desses são muitas vezes troca de favores. Então, sei lá, o presidente, na época da eleição, ele pede apoio a um grupo de pessoas. Ó, me apoie aqui nessa eleição. E aí, quando ele ganha, para satisfazer esse grupo que apoiou, muitas vezes ele dá um cargo desse, né? Um cargo de ministro da Educação. Então, assim, é um perigo, é um problema no Brasil, né? Isso não é isso é um problema antigo de vários governos que passaram pelo Brasil de trocar cargos em trocas de apoio. Então, assim, devemos ficar de olho nessas questões. Não é importante, o mais importante é que os ministros e secretários sejam escolhidos por questões técnicas, sejam escolhidos por questões de saber a sua área de atuação para que o serviço seja feito da melhor forma possível e não por troca de favores. Né? O poder estadual, no caso do governo estadual, nós temos aí os secretários estaduais, que é o secretário de Educação, o secretário da Saúde, também no âmbito estadual, e no municipal, o prefeito também escolhe seus secretários, tá? No caso aí, secretários municipais que vão ajudar o prefeito a governar a cidade. Então, o secretário de obra, o secretário municipal de educação, o secretário municipal de saúde, e ele vai agir nessa área e ajudar o prefeito. Claro que o prefeito tem autonomia para tirar o secretário, para colocar outro, para demitir. O secretário ele não é um cargo eletivo como um prefeito que vai ficar lá por 4 anos. Se ele estiver fazendo um trabalho ruim, o prefeito, o governador, o presidente pode trocar. Beleza? São de confiança, né? Então não são eleitos pela população, como eu disse, cumpre a função de elaborar e executar políticas públicas na sua área de atuação, ajudando aí o poder executivo. Beleza? Falando, né, do poder executivo, olha uma perguntinha interessante aqui pra gente. O chefe do poder executivo, ele tem poder absoluto para fazer o que quiser? Então, o prefeito que está aí na sua cidade, né? O prefeito, o governador, o presidente, ele vai lá, faz uma campanha maneira na televisão, e ele promete que vai fazer isso, vai fazer aquilo, o prefeito. Ele pode fazer o que ele quiser? Ele tem esse poder absoluto? Não, não tem, tá? O poder executivo tem a função, o princípio, ó, de administrar, sempre de acordo com o ordenamento legislativo. Então, muitas das ações que o governo vai fazer, que o prefeito vai fazer, ele só vai fazer se ele tiver autorização do outro poder, que é o legislativo. Então, assim, muitas vezes o prefeito tem vontade de fazer, o governador tem vontade de fazer, assim como o presidente, mas se o legislativo não aprovar, ele não vai fazer. Então, assim, muitas vezes ele passou a sua campanha toda eleitoral, toda a sua campanha falando que vai fazer tal coisa, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, quando ele ganhar. Aí ele ganha e não faz. Aí as pessoas falam, esse prefeito, esse governador prometeu e não fez. Muitas vezes é o legislativo, tá? Que não quer deixar. Muitas vezes por não entender que é interessante, muitas vezes por não entender que vai ser um gasto que não cabe, um gasto que é desnecessário. Então, assim, o poder executivo não é um rei. O cara não tem poder absoluto. Então o cara fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, muito cuidado, né? Então isso já ajuda a gente a pensar que o poder legislativo ele tem duas importâncias, né? De muitas vezes ajudar o prefeito a fazer o que ele quer fazer, o governador, o presidente, e muitas vezes é importante também para frear o poder executivo. Senão ele teria poder absoluto de fazer o que ele quiser, e não é bem assim, beleza? Um exemplo, né? Vamos citar a reforma do ensino médio, que foi elaborada aí pelo governo federal, ou seja, pelo presidente. Na época, o Michel Temer era o presidente do Brasil, foi feito lá, o ministro da Educação, Poder Executivo, né, fez. E aí, essa reforma foi entregue lá para o Congresso. E o Congresso que se reuniu lá e votou se aprovava ou não.
Então, se o Congresso não aprovasse, essa reforma não sairia. Beleza? Então, são coisas para a gente ir pensando aí. Outra coisa para a gente pensar, então toda ação do chefe do executivo passa pelo legislativo, então tudo que o prefeito vai fazer tem que passar pelo legislativo, ou seja, não tem nenhuma forma dele administrar, dele tomar uma decisão que seja de forma rápida, sem que passe pelo legislativo? Tem, né? Toda ação do legislativo, do executivo, então não precisa passar pelo legislativo. Tá? Tem algumas formas que o executivo ele pode tomar para acelerar a sua decisão, como, por exemplo, as medidas provisórias. Você já deve ter ouvido falar nas medidas provisórias. Em caso de relevância e urgência, né, nossa Constituição garante ao Poder Executivo a criação de atos com força de lei chamadas medidas provisórias. Então, quando um governo emite uma medida provisória, principalmente o presidente, ela entra em execução quando ela é divulgada, ou seja, quando ela sai no Diário Oficial. Elas representam espécies de normas normativas dotadas de incidência imediata, ou seja, ao mesmo tempo ela deve, né, ela entra em vigor, só que posteriormente ela deve ser votada pelo Congresso. Então, uma medida provisória, ela entra em ação agora, beleza? Então, ela pode ser, né, ela pode ser criada aí num prazo de 60 dias e até prorrogáveis aí por um período igual, ou seja, ela tem uma validade máxima de 120 dias. Depois disso, passou 120 dias da medida provisória que começou a valer, ela tem que ir, né, para o Congresso Nacional e caberá ao Congresso Nacional a palavra final sobre as medidas provisórias, que pode rejeitá-las ou fazê-las virar lei. Um exemplo para a galera que gosta de futebol aí é entender sobre a medida provisória que o governo, né, colocou, né, expôs aí sobre a questão da lei do mandante no futebol. Quem gosta de futebol vai entender. Vários clubes no Brasil, né, pediram o presidente, ele foi e fez a medida provisória, dando ao mandante no Brasil do jogo, né, todo jogo tem um mandante, sei lá, o Flamengo e Goiás. O jogo é no Rio de Janeiro, então o Flamengo manda. Então, nesse caso, ou seja, o Flamengo, que é o mandante, que deveria negociar com as emissoras de TV, porque ele é o mandante. Né? Então, antes da medida provisória, eram os dois clubes. No caso agora, só o mandante. Só que essa medida provisória, ela tem um tempo. Né? O presidente emitiu a medida provisória e ela vai valer por 120 dias. Passou os 120 dias, se o Congresso não votar, ou seja, para rejeitar ou para convertê-las em lei, ela vai perder a validade. Ela vai deixar de valer. Então, assim, a medida provisória, ela entra em ação imediatamente, mas ela tem um prazo. Se o Congresso não validar essa medida provisória, ela vai perder efeito em 120 dias. Beleza? Outra forma que o governo, né, executivo, o poder executivo tem de fazer as coisas que sejam imediatas é através de decreto. O decreto ele não cria uma lei, nem um direito, né, nem um novo direito ou uma nova obrigação. O decreto, na verdade, ele regulamenta uma lei que já existe, mas que é muito ampla, muito vaga, então ele dá mais detalhes para uma norma. Então ele pega uma lei que já existe e esmiuça ela, coloca ela mais diretamente, e ela vai entrar diretamente a valer. Um exemplo os decretos municipais nessa época de pandemia. Né? A gente viveu aí, estamos vivendo essa época de pandemia e vimos muitos decretos do governo. Fecha bar, fecha comércio, abre comércio, tudo através de decreto. Um deles, né, um exemplo aí, um decreto municipal pelo prefeito de Nova Friburgo que obrigou o uso de máscaras aqui em Friburgo. Então, é um decreto municipal, não precisou passar pela Câmara dos Vereadores, não precisou do Legislativo aprovar. O próprio, né, o prefeito fez o decreto, publicou e já começou a valer imediatamente, ou seja, sem passar pelo legislativo, porque já era uma lei que já existia, alguma coisa, alguma brecha, alguma lei que já existia, e ele só regulamentou e tornou ela a valer de uma forma mais incidente nesse período. O presidente, o governo, né, o presidente ou
o prefeito, o governador, ele pode revogar o decreto? Pode, ele pode, a partir de amanhã, revogar e passar a não valer mais. Beleza? É uma coisa, tanto a medida provisória quanto os decretos, eles têm emergência, ou seja, tem que ser rápidos e eles não precisam passar pelo legislativo. Show de bola, galera? Alguma dúvida que vocês tenham tido do Poder Executivo? Qualquer coisa me pergunte, beleza? Agora nós vamos falar sobre o outro poder, que é o Poder Legislativo. Então vamos de Poder Legislativo, que também pode ser dividido aí nas três esferas. Na esfera federal, ele é composto pelos senadores e pelos deputados federais. Na esfera estadual, pelo deputado estadual e municipal aí pelo vereador, né, pelos vereadores. No âmbito federal, os senadores e os deputados, eles ficam no Congresso Nacional. Na esfera estadual, o deputado estadual, eles ficam nas assembleias legislativas. Um exemplo, no Rio de Janeiro, temos a ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E o vereador, que no município aí fica na Câmara de Vereadores. Então, dá para ver que a prefeitura é um local onde fica o Poder Executivo no município e os vereadores na Câmara de Vereadores, ou seja, são locais diferentes porque são poderes diferentes, beleza? O Legislativo tem como função ordenar e criar leis para o país ou município ou estado, dependendo aí da esfera de poder, além de julgar e fiscalizar as políticas do Poder Executivo. Então, veja bem, ele tem duas funções aí. Uma que é de criar leis, ordenar e criar lei, daí legislativo. Mas ele também julga e fiscaliza o Poder Executivo, ou seja, o Executivo não pode fazer o que ele quiser porque o Legislativo está ali de olho nele. Uma das funções de eleger um vereador é ele estar fiscalizando lá o prefeito, além dele ordenar e criar lei. Então aqui é muito importante você pensar que um legislador, um cara que uma pessoa que está se candidatando para ser vereador do município e que vai criar leis, ele tem que entender de leis. Ele tem que saber escrever direito, ele tem que saber, né, as suas atribuições, interpretar um texto, aprender essas questões. Então, são as qualidades que nós devemos olhar em um candidato que é candidato ao legislativo. Não adianta uma pessoa que não gosta de lei ou não gosta de ler, não sabe interpretar as coisas, a gente elegê-lo para o legislativo. Então, são atribuições que nesse momento de eleições vão ajudar a gente a pensar, beleza? O chefe do executivo, no caso aí do município, o prefeito, no caso do estado, o governador, ou o presidente, no caso federal, ele dialoga diretamente com o legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo legislativo. Isso quer dizer também que a lei que é aprovada na Câmara de Vereadores, ou lá na Assembleia Legislativa do Estado, ou no Congresso Nacional, não quer dizer que essa lei que foi elaborada pelo Legislativo vai ser sancionada, porque também depende da aprovação do Executivo. Então veja bem como as duas coisas estão aí. Lembra daquela questão lá do início, quando eu disse que o poder, né, ele não é absoluto? Então, o Poder Executivo, para fazer uma coisa, ele precisa do Legislativo, assim como as leis do Legislativo também vai depender da aprovação do Executivo. Então, o vereador, né, no caso aí, em 2 barras, quando eu for eleito, ou aqui em Friburgo, né, um vereador, quando eu for eleito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cuidado, porque o vereador não é executivo. Tá? O vereador ele não foi eleito para fazer as coisas, ele foi feito para fazer lei. E, ao mesmo tempo, a lei que ele vai propor vai ter que ser aprovada pelos demais colegas, pelos demais vereadores, e depois vai ter que ser sancionada pelo Poder Executivo, que também pode rejeitar. Então, tem que ter todo um cuidado, tem que entender como funciona o nosso sistema eleitoral, tem que entender como funciona o nosso sistema político no Brasil. Beleza, galera? No Brasil, o Poder Legislativo Federal, tá? Aqui falando do âmbito federal, é organizado na modalidade bicameral, federal, tá? Ou seja, é constituído por 2 câmaras de deputados
e Senado Federal. No município e no estado, não. Nós só temos uma Assembleia Legislativa do estado e uma Câmara de Vereadores no município. No Poder Federal, não. Poder Federal são duas, tá? Que é a Câmara dos Deputados e o Senado. Que nós temos aí essa imagem, depois eu vou explicar para vocês como funciona isso, tá? Juntas, as duas casas é que vão compor o Congresso Nacional. Então, quando você fala de Congresso Nacional, nós estamos falando do Senado e a Câmara dos Deputados juntas, beleza? E tem funções específicas discriminadas na Constituição Federal. Há algumas questões que exigem a atuação conjunta das duas câmaras, tá? Mas elas têm poder, têm funções diferentes, muitas vezes, tá? Quando elas têm algumas coisas para fazer juntas, se reúnem aí os senadores e deputados, e então temos uma sessão do Congresso Nacional. Então, quando você ouve falar uma sessão do Congresso, é que está junto os senadores e os deputados, mas elas agem muitas vezes independente, ou seja, com atribuições diferentes, eu vou explicar isso para vocês, tá? Uma casa não pode ter mais poder do que a outra, o Senado não tem mais poder que a Câmara dos Deputados, nem a Câmara dos Deputados tem mais poder que o Senado. A principal função delas é elaborar, debater e aprovar leis, beleza? Então, as duas casas são legislativas, só que em atribuições diferentes. Mas, em alguns casos, essas duas casas se reúnem e, no caso do Congresso Nacional, para debater algum assunto em comum. Então, nós temos, de um lado, né, com a cúpula para baixo, o Senado, e com a cúpula aberta, nós temos aqui a Câmara. Então, dividindo aqui, né, só pegar aqui a borracha, nós temos, de um lado, aqui o Senado, e do outro lado, a Câmara. Daí você já começa a entender todo esse desenho proposto lá, né, pelo Oscar Niemeyer, na época da Constituição de Brasília, que fez toda essa arquitetura para representar aí as duas câmaras, beleza? A Câmara dos Deputados e os senadores nessa questão. Os dois juntos, Congresso Nacional. O Senado são os representantes dos estados e Distrito Federal. Então, como assim são representantes dos estados? Cada estado vai eleger 3 senadores, beleza? Então, nós temos 27, né, 26 estados mais o Distrito Federal, mais 3 vezes 27 vai dar 81, beleza? A Câmara dos Deputados, eles são os representantes do povo. Então, vai depender da população de cada estado, proporcionalmente vai ter cada estado um número de deputados em proporção da sua população. Então, nós temos, no Brasil, 513 integrantes na Câmara dos Deputados e cada estado vai ter um número proporcional ao tamanho da sua população. Então, dá para a gente ver aqui que alguns estados vão ter mais deputados, outros menos. Um exemplo, o estado que tem mais deputados federais é São Paulo, porque é o estado mais populoso. São Paulo tem 70 deputados federais. Rio de Janeiro, 46. Enquanto alguns estados, né, como por exemplo Roraima, tem 8. O Acre tem 8. Beleza? Então, isso vai variar de acordo com o número da população para representar o quantitativo populacional nessas duas casas. Beleza? A princípio, existe a existência da Câmara e Senado proporciona maior distribuição de poder, exatamente para distribuir melhor poder e não ter um poder absoluto, né? Então, dá maior equilíbrio. Vamos ver a função de cada casa, né? As atribuições do Senado, temos aí aprovar a escolha de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, de presidentes, diretores do Banco Central, né? Autorizar operações financeiras de interesse da União, uma coisa mais voltada para o governo, né? Mas os interesses do governo federal, avaliar periodicamente o funcionamento do sistema tributário nacional. Os senadores também podem elaborar leis, né, a serem analisadas e votadas tanto no Senado quanto na Câmara. E eles também avaliam e aprovam ou rejeitam leis que são feitas no Congresso, são feitas na Câmara ou pelo presidente. Já a função da Câmara
né, além de criar e alterar leis, é fiscalizar o Poder Executivo, cobrar contas do Executivo e mais outras tantas funções, como nós vamos ver no decorrer dessa aula, inclusive a possibilidade de abertura do impeachment, que é né, uma função, uma chave para a retirada do poder do presidente da República do poder, se ele estiver fazendo alguma coisa que não esteja de acordo com a legislação. Então, quem abre o processo de impeachment a Câmara dos Deputados. E depois, logicamente, se for aprovado na Câmara, vai para o Senado. Tem todo um rito lá do impeachment. Depois eu posso explicar melhor para vocês, mas a função de abrir o processo é do presidente da Câmara dos Deputados. Falando aí, né, tanto da Câmara quanto do Senado, quando os dois se reúnem, já disse para vocês que vai se chamar então Congresso Nacional e as duas casas vão ter como medidas juntas, né, além das suas atribuições independentes, quando elas se reúnem, né, coisas que exigem a atribuição das duas casas, é quando elas têm que votar medidas provisórias, que a gente acabou de ver, algum veto presidencial. Então, se o Senado fez uma lei, o Congresso fez uma lei e o presidente vetou, aquela lei volta para o Congresso para ser votado de novo. Plano plurianual de investimentos, orçamento geral da União. É o Congresso Nacional, as duas casas juntas que vão dar posse ao presidente ou vice-presidente da República, autorizar o presidente e o vice a se ausentarem um período superior a 15 dias do país. Então, o presidente não pode sair do país por mais de 15 dias sem ter autorização. Então, são coisinhas, né, que a gente vai lendo, vai estudando e vai entendendo como que funciona o poder no Brasil. As duas casas juntas podem autorizar o presidente a declarar guerra ou celebrar a paz, permitir forças estrangeiras entrem no país ou que as forças brasileiras saiam. Então, assim, nenhum presidente vai falar, vou declarar guerra contra, sei lá, um outro país, sem autorização do Congresso, tá? Das duas casas. Então, o presidente, né, ele está ali com o seu poder limitado ali ao Congresso. Ou permitir que as forças do Brasil vão ajudar outro país, como, por exemplo, a missão de paz do Exército lá no Haiti. Aprovar o estado de defesa, intervenção federal, ou estado de sítio, suspender qualquer uma dessas medidas, deliberar sobre tratados, fixar a remuneração de senadores, deputados, presidente, vice-presidente e ministro. Olha aí, então, quem é que fixa a remuneração de senadores e deputados? O próprio Congresso. Eles que decidem o próprio salário, eles que se dão aumento. São coisas que tem na nossa legislação, né? Julgam as contas do presidente, apreciam atos de concessão, televisão e rádio, e autorizam referendos e convocam plebiscitos. Galera, plebiscitos e referendos são maneiras que o governo tem de perguntar à população sobre determinados assuntos. Vou explicar para vocês numa próxima aula sobre a participação popular, como que nós, que não temos cargos eletivos, não fomos eleitos para nada, podemos participar da política. Temos várias formas de participar e eu vou explicar para vocês um desses, né, através de referendos e plebiscitos, que são convocados aí pelo Senado e Câmara, né? Na verdade, eles autorizam. O presidente convoca e a Câmara aí que aprova, né? O Congresso Nacional que vai aprovar. Vou explicar para vocês numa próxima aula como que nós podemos ter uma participação mais efetiva nisso tudo. Enfim, vou explicar para vocês o que é um projeto de lei, né, que é elaborado aí pelo Poder Legislativo, tanto uma Câmara de Vereadores, quanto a Assembleia Legislativa do Estado, quanto o Congresso Nacional. Um projeto de lei, ele cria uma nova lei ou ele altera uma lei que já existe. Beleza? É chamadas PL, projeto de lei. Ela pode ser proposta, então, uma PL pelos deputados, pelos senadores, pelo Congresso junto, tanto a Câmara quanto os senadores. Ela pode ser proposta pelo Poder Executivo, ou seja, o presidente, pelo Poder Judiciário,
pela Procuradoria-Geral da República e também por iniciativa popular. Isso aqui é muito importante, tá? Então, uma PL, ela pode ser feita por pessoas comuns. Eu, você, a gente pode se reunir, fazer uma lei e mandar tanto para a Câmara dos Vereadores, se for uma lei municipal, quanto do Estado, quanto nacional. Tá? Existem essas iniciativas populares. Qual que vai ser a chance, a probabilidade de ela ser aprovada ou não? Vai depender do chefe da casa, o chefe da Câmara Municipal, chefe da Assembleia Legislativa, o chefe do Congresso, da Câmara dos Deputados, para colocar ela em discussão ou não. O presidente da Câmara dos Vereadores, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente, eles têm uma importância muito grande porque são eles que vão escolher as PLs, as leis que vão ser votadas ou não. Então, por exemplo, você se candidata a vereador, né, aí em Dois Barros, um exemplo, e você consegue entrar para fazer parte da Câmara. E você é muito bom de legislação, fez uma lei muito legal, sei lá, imagina uma lei aí que vai beneficiar todo mundo no município. E você fez a lei de sua autoria e qual que é o passo para ela ser votada? O presidente da Câmara dos Vereadores tem que colocar ela em votação. Se o presidente da Câmara rejeitar, ou seja, se o presidente não colocar ela em votação, por mais que ela seja uma lei legal, ela não vai entrar em ação. Beleza? Então, o presidente da Câmara, tanto dos vereadores, da Assembleia, ele tem uma importância muito grande, porque é ele que escolhe quais leis vão ser votadas ou não. Beleza? Então, uma PL ela pode ser feita, aqui no caso, né, pelo prefeito, pelo governador e pelos vereadores, por todo mundo. Beleza? Agora, se ela vai ser aprovada ou não é outra situação. O projeto de lei ele precisa passar pelo Legislativo. Então, depois que fez, precisa passar pelo Legislativo, ou seja, mais o presidente da Câmara que tem que colocar ela em votação. Os parlamentares vão discutir e votar a proposta original, sendo possível fazer mudanças. Outra coisa importante, né, que é as chamadas emendas. Então, um exemplo, né, você faz uma lei e a gente está lá votando, mas eu posso propor algumas emendas, que isso, algumas modificações. Se você faz uma lei, por exemplo, vamos proteger os cachorros da rua. Um exemplo, você faz uma lei maneira lá de proteger os cachorros da rua. Numa votação de Câmara, eu posso propor uma emenda. Não, vamos proteger não só os cachorros, mas os gatinhos também da rua. E aí, ou seja, todos os vereadores aprovam e foi incluído na sua lei, na lei que você propôs, que agora não só os cachorros, mas os gatos também sejam incluídos. Isso é uma emenda. Então, uma lei de um vereador pode receber várias emendas de outros vereadores ou dos outros deputados, depende. Beleza? Então, uma lei original, ela pode ser modificada de diversas vezes por várias emendas, sendo aprovadas ou não. Então, ela vai entrar em discussão. Foi aprovada a lei municipal ou a lei lá no Congresso, né? Ou lá na Assembleia Legislativa. Depois de aprovada, a PL é levada aí, né, para análise do chefe executivo, no caso, presidente, ou prefeito, ou governador, e ele pode vetar parte do texto, ou seja, aquela minha lei lá de proteger gatos e cachorro. Ele pode, não, só quero cachorro. Ele vetou a parte do gato. Ou ele pode vetar o projeto todo. Beleza? Ele tem, assim, esse poder. Ou, se ele estiver de acordo, ele pode sancionar a lei. Já começa a valer a partir daquele momento que ele promulga a lei. Então, é um processo, esse é o projeto do PL, que acontece em âmbito municipal, em âmbito federal e em âmbito estadual. Beleza? Existem as PECs, proposta de emenda da Constituição. Você já deve ter ouvido falar numa PEC. A PEC só é federal, não existe PEC municipal. Beleza? Porque a PEC é usada para mudar algo que está na Constituição Federal. Então, só é feita a partir lá do governo federal. Nesse caso, o processo de tramitação é mais difícil porque você precisa de 3/5 do Congresso Nacional que precisa aprovar essa mudança. Porque ela vai mudar algo maior, ela vai mudar a Constituição, não é só a lei. É algo maior. E a Constituição é de Estado, né? Então, assim, o governo vai passar, vão ser eleitos outros governantes, mas aquela Constituição vai ficar lá com aquela emenda que fez.
Pode vir outro governo e mudar com outra emenda? Pode, mas ela, né, é algo mais difícil de ser aprovado. O Congresso precisa aprovar em 2 turnos de votação, ou seja, ter 2 votações e ter 3/5 nas duas, tanto no plenário da Câmara quanto no Senado. Se as casas aprovarem, né, a PEC, aqui que é muito importante, tá? A PEC, o presidente do Congresso Nacional vai promulgar a lei e o texto não precisa ser aprovado pelo presidente da República. A PEC, quem aprova a PEC, a proposta de emenda constitucional, é o Congresso. Não passa pelo Executivo, porque é só uma legislação. Então, isso é muito importante. Acabamos de ter a aprovação de uma PEC sobre a ampliação do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil, que financia aí, né, a educação pública no Brasil. Ela foi aprovada pelo Congresso, não passou aí pelo crivo do governo federal, ou seja, né, o presidente nem precisou aprovar, ela foi aprovada aí pelo Congresso. Beleza, galera? Show de bola? Então aqui a gente acabou de falar sobre o governo, sobre o poder legislativo, espero que você tenha entendido. Agora vamos falar aí sobre o poder judiciário. Então, o poder judiciário é mais tranquilo da gente entender do que o poder legislativo e o executivo, porque o poder judiciário não é eletivo. Você não vota para escolher os juízes. Eles são, em grande parte, concursados. Beleza? Quais são as suas funções? Ele é responsável, então, por julgar através das leis criadas pelo Legislativo e pela Constituição. Então, tudo que tiver desacordo com a lei, entra aí a critério do Poder Judiciário, que pode julgar os atos do Legislativo, os atos do Executivo, inclusive nós, né? Podemos nos recorrer aí ao Poder Judiciário, aos juízes, né? Ao Poder Judiciário, se alguma coisa estiver em desacordo com a gente. O Poder Judiciário, então, ele atua nas esferas estadual e federal, diferente do Poder diferente dos outros poderes que atuam nas esferas municipais, estadual e federal. O Poder Judiciário só atua na esfera estadual e federal. Aí você vai me perguntar, mas Hermes, então não tem juiz na minha cidade, não tem juiz aqui? Tem. O juiz estadual, na verdade, ele atua em um conjunto de municípios. Então, um juiz estadual, ele é responsável por vários municípios, geralmente vizinhos, né? Que faz parte ali da sua comarca, há uma divisão sobre as cidades que ele atende. Os órgãos que compõem o Poder Judiciário são, então, os juízes estaduais, cada estado tem o seu Tribunal de Justiça e os juízes estaduais. Os integrantes do TJ, do Tribunal de Justiça, são os desembargadores, que são os juízes de segunda instância, estão acima dos juízes estaduais, e eles podem contestar e avaliar a decisão dos juízes estaduais, que são de primeira instância. Na verdade, dentro do Poder Judiciário, há várias instâncias de poder, né, sendo um podendo rever a decisão de uma instância abaixo dele. E então temos os estaduais, tem os regionais, e a maior instância de todas, né, dentro do Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, o STF, que está na instância federal. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo, então, do Judiciário, é composto por 11 ministros. Esses ficam em Brasília, esses ficam lá, né, no sede lá do Poder, lá em Brasília, e eles são indicados pelo presidente. Então, o Supremo Tribunal, né, Federal, os ministros, eles não são concursados, não são eleitos, é um cargo de confiança, então, do presidente da República. É ele que escolhe os ministros. Até quando fica um ministro do Judiciário lá, um ministro do STF? Até se aposentar. Ele se aposenta com 75 anos. Então, assim, é muito importante a gente acompanhar esse processo de indicação de um presidente. Nós estamos vivendo agora esse processo. O nosso presidente atual indicando, né, um ministro, já que tem um ministro lá que está se aposentando, o ministro Celso de Mello, chegou aos 75 anos, vai se aposentar e o presidente vai indicar um para o seu lugar. O presidente indica, mas ele tem que ter aprovação aí do Senado para entrar. O Senado vai fazer aí todo uma pergunta, né, uma sabatina, vai perguntar para ele várias questões. Se ele for aprovado, ele vai então tomar posse.
e vai fazer parte aí do corpo aí do Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros, e que julgam aí várias questões. Muitas vezes é no plenário, então, como são 11, não tem como ficar empatado, né? Geralmente, então, pode dar 6-5 em votação e a causa da ganha ou perdida por alguma questão. Beleza? O Supremo, então, deve zelar aí pelo cumprimento da Constituição e dar a voz final aí em conflitos que envolvam normas constitucionais. Então, é o poder máximo, é ele que decide muitas coisas. Tem um presidente também, né? O presidente do STF. Então, é muito importante entender como que funciona cada poder no Brasil. Beleza, galera? Então, eu espero que tenha entendido essa aula que foi muito importante para você entender cada passo, cada objetivo e função de cada poder no Brasil. Para você poder agora, né, estamos vivendo uma época de eleição, entender votar melhor no seu candidato, entender a função que ele tem que desenvolver. Agora, no caso do município, daqui a 2 anos a gente vota para os nossos representantes estaduais e federais. Beleza? Na próxima aula, vamos aprender como funciona o sistema eleitoral brasileiro, para onde que vai o nosso voto, como que a gente vota, e que também é uma matéria muito importante, assim como nós vamos estudar na próxima aula, como que nós podemos participar dessa questão toda da democracia, como que é importante a participação popular na questão brasileira. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!